Você saberia reconhecer a diferença entre alguém que te faz mal porque está perdido e alguém que te faz mal porque quer te dominar? Essa pergunta não é simples. Ela exige uma pausa, um mergulho, porque a maioria das pessoas vive relacionamentos que machucam sem nunca parar para refletir com clareza sobre isso. O que nos ensinaram a chamar de amor muitas vezes é, na verdade, uma construção distorcida que normaliza o sofrimento, romantiza o controle e transforma o afeto em prisão. Amar virou sinônimo de suportar, e suportar virou sinônimo de lealdade. Mas até onde vai o amor? E quando ele começa a mentir? No início, tudo parece intenso, parece cuidado, parece entrega. Só que o amor saudável é leve, ele traz paz. Já o amor distorcido é um campo de tensão emocional, onde você começa a viver em alerta. Cada palavra sua precisa ser calculada, cada passo observado. E o pior, você começa a duvidar da sua própria percepção. Será que ele quis dizer aquilo mesmo? Será que eu estou exagerando? Será que o problema sou eu? É assim que a realidade começa a se dobrar, quando alguém te faz mal, mas te convence de que é culpa sua. Quando você se sente sufocado, mas acredita que é porque o outro te ama demais. Quando você começa a se afastar dos seus amigos, da sua família, da sua fé, e acha que isso é natural porque ele quer exclusividade. Quando você se sente constantemente exausto emocionalmente, mas se obriga a ficar porque ninguém é perfeito. Essa distorção não acontece de um dia para o outro. Ela é construída devagar, com pequenas concessões, com silêncios forçados, com olhares que te fazem encolher por dentro, e você nem percebe, porque você ama, e amar, nesse contexto, virou desculpa para aceitar aquilo que deveria te fazer fugir. Nos relacionamentos tóxicos, essa distorção é confusa. Não há um vilão declarado. São dois lados se machucando, se anulando, competindo por atenção, aprovação ou razão. É uma guerra silenciosa, onde os dois perdem, mas não conseguem sair. Já no relacionamento abusivo, há um padrão. Um domina, o outro se submete. E o dominador sabe exatamente o que está fazendo. Ele constrói armadilhas emocionais, desestrutura a autoestima da vítima, apaga seus pontos de apoio externos e depois oferece ele mesmo como a única salvação. Você começa a acreditar que sem aquela pessoa não é nada, que não sabe viver sozinho, que precisa mudar para ser aceito, E essa crença mata aos poucos, mata sua essência, seu brilho, sua fé em si mesmo, e tudo isso em nome do amor. Mas isso não é amor, é manipulação, é controle, é opressão emocional travestida de cuidado. A pior parte é que, em ambos os casos, você perde a capacidade de perceber a verdade. Você vive com medo de errar, medo de ser abandonado, medo de decepcionar. E quando o medo entra no lugar do amor, o que resta é sobrevivência, não é mais relação, é resistência emocional. Por isso, essa pergunta é tão importante, porque ela quebra o encantamento, porque ela exige que você se olhe de fora, porque ela te obriga a admitir o que lá no fundo você já sabe, que amar não deveria doer todos os dias, que ninguém deveria viver com o coração em guerra, e que se você precisa abrir mão da sua paz para manter alguém, então essa pessoa já te tirou tudo. Esse é o primeiro passo. Enxergar que o amor, quando distorcido, deixa de ser amor. Ele vira prisão, ele vira trauma, ele vira silêncio. Mas também é nesse ponto que você pode começar a reconstruir. A realidade só pode ser restaurada quando você tem coragem de encarar a mentira que aceitou como verdade. Na próxima etapa, vamos explorar os detalhes mais perigosos e silenciosos de tudo isso. As microviolências invisíveis, aquelas que ninguém vê, mas que ferem profundamente. São nelas que o fim começa a se desenhar.
Não é preciso gritar para ferir alguém, nem levantar a mão, nem proibir diretamente. Às vezes, o que destrói vem embalado em silêncio, em pequenas palavras soltas, em gestos que parecem inocentes, mas que aos poucos corroem a estrutura emocional de quem vive ao lado. É assim que começam as microviolências. Pequenas demais para parecerem perigosas, mas repetidas o suficiente para arrasar qualquer senso de valor próprio. Você já se pegou pedindo desculpas por algo que nem sabe ao certo se fez de errado? Já ficou repassando mentalmente tudo o que disse para tentar entender onde poderia ter causado a reação fria ou distante do outro? Já se sentiu culpado, por não adivinhar o humor da pessoa ao seu lado? Isso não é amor, é controle emocional disfarçado de convivência. E é nessa dinâmica que a violência começa, onde o invisível tem mais força do que o que se pode provar. As microviolências são traiçoeiras, porque não são óbvias. Elas não escandalizam, elas se encaixam perfeitamente no cotidiano. Uma crítica sobre sua roupa mascarada de "só quero te ajudar". Uma piada sobre sua inteligência dita em público, mas seguida de um "tô brincando, amor". Um olhar de reprovação que faz você mudar sua fala no meio da frase. "você é sensível demais", cada vez que você tenta expressar o que sente. E assim, pouco a pouco, você vai se anulando. Esses gestos não vêm sozinhos. Eles fazem parte de um padrão que visa minar sua confiança, reduzir sua autonomia e aumentar a dependência. No relacionamento tóxico, essas microagressões surgem como forma de disputa, onde os dois jogam esse jogo sem perceber. No relacionamento abusivo, elas são calculadas, planejadas para criar culpa, dúvida, obediência. O mais cruel das microviolências é que elas geram autoquestionamento constante. A vítima começa a duvidar do que sente, do que pensa, do que sabe. Passa a achar que está exagerando, dramatizando, que não é tudo isso. E quanto mais duvida de si, mais fraca se sente, mais vulnerável fica, e mais presa ao ciclo emocional que o outro manipula com maestria. E esse ciclo tem nome, chama-se invalidação. A invalidação emocional é uma das formas mais perversas de microviolência. Ela acontece toda vez que suas emoções são ridicularizadas, ignoradas ou distorcidas. Você chora e o outro vira as costas. Você diz que está triste e recebe como resposta um "para com drama". Você expõe um incômodo e ouve que está exagerando. E com o tempo, você começa a guardar tudo, a esconder tudo, a sufocar tudo, até que não sente mais nada. Ou sente tudo de uma vez, como um colapso. Em relacionamentos onde a fé está presente, a microviolência pode assumir formas ainda mais complexas. Frases como "Deus me mandou cuidar de você" podem ser usadas para justificar o controle. Textos bíblicos fora de contexto podem ser lançados como armas emocionais para te manter submisso, calado, em nome de uma obediência que não tem nada de espiritual. Isso é manipulação com verniz sagrado e é ainda mais difícil de reconhecer. A realidade é que todo relacionamento abusivo começa com microviolências, pequenos limites ultrapassados, pequenas dores ignoradas, pequenas agressões disfarçadas de piada. E quando você acostuma com o pequeno, o grande vem sem aviso. E você já não sabe mais o que é normal. Identificar as microviolências é muitas vezes o único caminho para evitar um destino muito mais doloroso, porque ninguém acorda um dia dentro de um relacionamento abusivo. Esse lugar é construído passo a passo, com cada silêncio engolido, cada desculpa feita, cada lágrima escondida. No próximo capítulo, vamos sair do invisível e entrar no que o corpo tenta dizer quando a mente não quer ouvir. Porque mesmo quando você nega, mesmo quando você justifica, o corpo sabe e ele fala.
O corpo fala, mesmo quando você se cala, mesmo quando você justifica, mesmo quando tenta se convencer de que está tudo bem. Ele fala através da dor, da exaustão, da insônia, das doenças que aparecem do nada, das tensões musculares constantes. Porque o que não encontra voz na mente, o corpo grita em forma de sintomas. E muitas vezes, esses gritos são o primeiro sinal de que você está preso em uma relação que está te adoecendo. Você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono, ou nem consegue dormir direito porque sua mente está em alerta, revivendo conversas, prevendo brigas, tentando entender se o que aconteceu foi exagero seu ou mais uma manipulação disfarçada. Seu coração acelera sem motivo. Você sente falta de ar, aperto no peito, dores que a medicina não explica com clareza. E tudo isso sem que uma palavra agressiva tenha sido dita, apenas pela tensão emocional que se tornou parte do seu cotidiano. É comum que quem vive relacionamentos tóxicos ou abusivos desenvolva quadros de ansiedade, síndrome do pânico, gastrite nervosa, dores de cabeça recorrentes e até problemas de pele, como dermatites ou queda de cabelo. Tudo isso é reflexo do corpo tentando lidar com o estresse crônico gerado por uma convivência emocionalmente nociva. É como se seu sistema de defesa estivesse o tempo todo em estado de alerta, preparado para o ataque, mesmo quando ele não vem. Isso desgasta, isso esgota. Mas há algo ainda mais profundo: a desconexão. Muitas pessoas relatam, depois de anos em relações assim, que deixaram de se sentir vivas, perderam o apetite, o desejo, a motivação. O brilho nos olhos se apagou. A alma foi se retraindo pouco a pouco e o corpo acompanhou esse movimento. Isso não é exagero, é biológico. Relações emocionalmente abusivas alteram o funcionamento do seu sistema nervoso e o resultado é uma vida que começa a se apagar lentamente, por dentro e por fora. Em contextos onde a espiritualidade cristã é vivida de forma sincera, isso se torna ainda mais complexo, porque o sofrimento dentro do relacionamento pode ser confundido com provação. E quando o corpo começa a sofrer, muitos acreditam que precisam apenas orar mais, jejuar mais, suportar mais, como se adoecer fosse parte do sacrifício. Mas Deus não te criou para adoecer por alguém, nem para carregar o peso de um relacionamento que destrói o templo que é seu corpo. Fé não é prisão emocional. Fé liberta. E toda relação que te afasta da sua saúde, da sua paz e da sua essência está te afastando de Deus, mesmo que use o nome dele. É preciso ouvir o corpo. É preciso respeitar os sinais. Porque antes da mente aceitar, o corpo já está implorando por socorro. As náuseas antes de ver a pessoa, a dor de estômago quando o telefone toca, o cansaço constante depois de cada discussão, o choro que surge sem motivo aparente. Tudo isso é o corpo dizendo: você não está seguro, algo aqui está errado. Ignorar esses sinais é o primeiro passo para o colapso, porque o corpo aguenta por um tempo, mas não para sempre. Ele vai somatizar o que a alma silencia, vai implodir o que você tenta esconder. Vai expressar, através da dor, o que você não consegue colocar em palavras. E se você não escutar, ele vai gritar até você parar. No próximo capítulo, vamos entrar no território mais delicado e necessário dessa jornada. Porque é tão difícil sair dessas relações, mesmo quando sabemos que elas nos fazem mal. O que nos prende, mesmo quando tudo dentro de nós pede liberdade? Essa é a pergunta que grita no silêncio de muitos corações. Se eu sei que estou sendo machucado, por que ainda estou aqui? Por que continuo nesse relacionamento? Por que insisto em alguém que me diminui, que me silencia, que me faz duvidar de mim? Essa pergunta não tem uma única resposta.
tem camadas, e para entender o peso disso, é preciso mergulhar fundo no que está por trás da permanência: a culpa, o medo e o apego emocional disfarçado de amor. A culpa é uma arma poderosa. Ela é plantada aos poucos, como uma semente, e cresce cada vez que você ouve frases como "você me provoca", "você me obriga a agir assim". Se você mudasse, tudo seria diferente. Aos poucos, você passa a acreditar que é responsável pelo comportamento do outro. E quando algo dá errado, você se culpa por não ter sido suficiente. Não amou o bastante, não teve paciência suficiente, não soube lidar com os momentos difíceis. É essa culpa que te prende, porque quem se sente culpado não se sente no direito de partir. Depois vem o medo, medo de ficar sozinho, medo de recomeçar, medo de admitir para o mundo e para si mesmo que aquilo que você defendeu como amor era na verdade uma prisão. O medo é um parasita emocional que se alimenta da sua esperança. Ele te faz aceitar pouco, porque te convence de que nada melhor virá. Te faz acreditar que sair é perigoso, que lá fora é pior, que ninguém te entenderia como essa pessoa entende. E com o tempo, você para de sonhar com liberdade. Começa a negociar sua paz em troca de momentos de trégua. Isso não é viver, é sobreviver. E tem também o apego emocional. A falsa ideia de que você deve permanecer porque ninguém é perfeito, porque todo relacionamento tem altos e baixos, porque, no fundo, ele me ama. E essa ilusão se fortalece toda vez que, após uma explosão, vem uma reconciliação. O ciclo é conhecido: tensão, explosão, arrependimento, lua de mel. E então, tudo recomeça. Esse padrão cria uma dependência afetiva semelhante ao vício. Você se agarra aos pequenos momentos bons como justificativa para suportar tudo o que te destrói. Como se a esperança de mudança justificasse a dor constante. É aqui que entra o controle. O abusador, ou mesmo o parceiro tóxico, aprende a manipular esses sentimentos com precisão cirúrgica. Ele sabe quando sumir para te deixar ansioso, quando aparecer para te dar um alívio emocional, quando acusar e quando pedir perdão. Ele conhece suas fraquezas, usa suas palavras contra você. E o pior, às vezes, te convence de que está agindo assim para te ensinar a ser alguém melhor. E você acredita. Porque quando o coração quer muito acreditar, a razão se cala. E se existe fé envolvida, tudo isso pode ser ainda mais profundo. Há quem permaneça em relacionamentos abusivos por acreditar que Deus quer que continue ali, que deve orar mais, lutar mais, suportar mais, que sair seria fracasso espiritual. Mas isso é uma distorção. Deus não te chama para o sofrimento contínuo, para a perda da sua identidade, para a destruição do seu corpo e da sua alma. Deus não abençoa prisões emocionais. Ele liberta, Ele cura, Ele restaura. Amor verdadeiro, inspirado por Deus, não controla, cuida, não oprime, protege, não adoece, sara. A permanência nessas relações não é sinal de fraqueza, é sinal de feridas profundas, de histórias não curadas, de medos antigos. Por isso, o primeiro passo para sair não é correr, é reconhecer, é nomear, é olhar no espelho com coragem e dizer: isso não é amor. É romper o pacto inconsciente de que você precisa aceitar migalhas para ser amado. No próximo e último capítulo, vamos falar sobre a virada. O momento em que a verdade liberta. O instante em que reconhecer o que você viveu deixa de ser vergonha e se transforma em força, porque é aí que começa a cura. Há algo poderoso em dar nome às coisas. Aquilo que é nomeado pode ser enfrentado. Aquilo que é reconhecido pode ser curado. Mas enquanto você chama de amor o que, na verdade, é aprisionamento emocional, o ciclo se repete. A cura começa no momento em que você para de suavizar o que te destrói
e decide enxergar com lucidez o que está diante dos seus olhos. Não importa há quanto tempo você vive assim, se ainda há consciência, ainda há caminho. Reconhecer não é apenas identificar que algo está errado. É olhar com coragem para tudo o que foi ignorado. É assumir que não era você o exagerado, que aquela dor não era a invenção da sua cabeça, que aquele aperto no peito era o seu corpo pedindo socorro, que o isolamento, a culpa, o medo, o silêncio forçado, tudo isso era real. Era violência, era desequilíbrio, era abuso, e só quando você para de minimizar essas experiências é que consegue se libertar de verdade. Muitos evitam essa verdade porque ela dói. Dói admitir que você permaneceu onde não havia amor. Dói perceber que você defendeu quem te feriu. Dói aceitar que você se perdeu tentando salvar alguém que nunca quis ser salvo. Mas essa dor é necessária. É a dor do parto de uma nova versão de si mesmo, uma versão que não aceita menos do que merece, que não se curva mais ao medo, que não confunde amor com sofrimento. Quando você começa a nomear suas vivências com precisão, algo se quebra internamente. O encantamento. A lógica do ciclo emocional doentio perde força, e o outro deixa de ter o poder de manipular sua visão. Você começa a ver com clareza. E onde há clareza, há escolha. E onde há escolha, há liberdade. A cura também passa por reconectar-se com quem você era antes da dor, lembrar da sua força, dos seus sonhos, da sua fé, reencontrar sua voz, olhar no espelho e reconhecer um rosto que não está mais cansado, mas decidido. Você não nasceu para ser sombra de ninguém. Você não foi criado para ser submisso à opressão emocional. Você carrega dentro de si a centelha divina de um propósito maior. E esse propósito jamais se cumpre onde há medo, controle e destruição. A espiritualidade tem um papel vital aqui, porque ela não serve apenas para sustentar a dor, serve, acima de tudo, para iluminar o caminho da verdade. E a verdade liberta. Quando você entende que Deus não te chamou para viver em guerra com quem deveria te proteger, a culpa se dissolve. Você não está falhando com sua fé ao partir. Você está sendo fiel ao seu chamado mais sagrado: preservar sua vida, sua alma e sua dignidade. Neste momento, você pode não ter todas as respostas. Pode não saber como sair, nem para onde ir. Mas se você chegou até aqui, já começou, porque reconhecer é o primeiro e mais difícil passo. Os outros virão com tempo, com ajuda, com apoio. Mas agora você sabe, isso não era amor. E porque sabe, já não está mais no mesmo lugar. Talvez você não consiga mudar tudo hoje, mas você pode mudar sua direção. E às vezes, mudar a direção é tudo o que a alma precisa para voltar a respirar. Não se cobre perfeição, se cobre verdade, um passo depois do outro. E se por acaso faltar força, lembre-se, você não está só. Existem pessoas, caminhos e uma graça maior que te chama de volta para si mesmo. E você merece viver um amor que te edifique, não que te apague. Agora, a escolha é sua: continuar onde te machucam ou recomeçar de onde você se perdeu. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.